Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 3 de junho de 2026. Começando mais um dia. Hoje estamos um pouco mais atrasados. A noite foi bem pesado, tossi muito até as 2, 3 horas da manhã. Mas podemos dizer Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Hoje eu trago para nossa reflexão um texto que está em Marcos, no capítulo 3, versos 24 e 25. Eu trago ele na Nova Versão Internacional, que diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. Mais uma vez. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, ó Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Grandioso Deus, em nome de Jesus, seu Filho amado, eu quero te agradecer pelo descanso da noite, te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pelo ar que respiramos, pela paz, pela bênção, pela proteção. Grandioso Deus, em suas mãos, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Ó Pai, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, de rancor, de inveja, de mágoa, de ódio, e que verdadeiramente o Seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, e que o que está travado seja destravado neste dia, ó Pai. Projetos dos Teus servos, ó Deus. Algum dinheiro que está preso, alguma causa. Ó Deus, libera a causa dos Teus servos. Libera a minha causa, libera a causa do meu irmão, da minha irmã. Ó Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Muito bem, queridos. Então hoje nós vamos refletir sobre um tema que tem profundas implicações em nossas vidas e principalmente em nosso convívio. Tanto pessoas quanto na comunidade, o reino dividido é um problema. A palavra de Deus nos alerta sobre a fragilidade de um reino, de uma casa, de uma comunidade, de uma família que não está unida. Porque a divisão, ela traz destruição. E isso é um princípio que transcende o tempo e as culturas. Então nós vamos começar analisando o contexto do versículo em si de Marcos 3, que Jesus está no início do seu ministério, realizando milagres, ensinando sobre o reino de Deus, a sua popularidade está crescendo, mas com ela vem as críticas e a oposição. Principalmente naquele momento, as críticas dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios. Jesus era um judeu. Então, o contexto aqui, Jesus acaba de expulsar um espírito maligno. E os líderes religiosos, esses que eu citei, tentam desacreditá-lo, afirmando que ele age pelo poder de Beelzebu. Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, de acordo com o próprio livro de Marcos, capítulo 3, versículo 22. E para desmantelar a acusação, Jesus afirma que um reino dividido não pode subsistir.
Então aqui nós temos a metáfora do reino e da casa. Então a metáfora do reino e da casa ela é poderosa demais. Por quê? Porque um reino refere-se a um domínio, a um conjunto de pessoas sob a mesma autoridade. Já a casa representa a unidade familiar, um espaço de segurança e amor. Então, quando há divisão num espaço onde deve haver segurança e amor, a base de sustentação dessa estrutura é abalada e cai por terra. Qual é a realidade da divisão? A divisão pode ocorrer em diversos níveis. Pode ocorrer em nossa vida pessoal, pode ocorrer em nossas famílias, nas igrejas, na sociedade. Então, o que Jesus nos ensina aqui é que a divisão ela causa fraqueza e destruição. Então, baseado nisso tudo que nós falamos aqui, vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição é a divisão pessoal. Muitas vezes somos divididos em nossos próprios corações e mentes. Lutamos contra coisas que sabemos. Sabemos o que é certo, o que é errado. E entre o que é certo e o que é errado, existe o desejo da carne. Olha que pesado. Então precisamos buscar a unidade interna, entregando nossas lutas a Cristo, permitindo que Ele nos una em propósito. É aí que surgem as perguntas: como é que está a minha vida interna? Como é que está a sua vida interna? Busque a paz de Cristo para o teu coração e para a sua mente. E a divisão familiar? As famílias hoje, estamos em junho de 2026, as famílias enfrentam desafios que podem criar divisões, criar discussões, desentendimentos e até mesmo mágoas podem fazer com que cada membro de uma família tome um lado. Então aqui nós precisamos lembrar que somos chamados a amar, a perdoar e buscar a reconciliação. Precisamos ser agentes de paz na nossa família. Tem também a divisão na igreja. A igreja ela é chamada a ser um corpo unido. A igreja é o corpo de Cristo. As divisões podem vir de diferentes opiniões, estilos, adoração. Nós somos todos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Temos também a divisão da sociedade. O Brasil hoje, vamos falar do Brasil. Questões políticas, direita, esquerda. Sabe? Cada um quer defender o seu lado. E muitas das vezes a preço de sangue do próximo. Então nós temos essa divisão da sociedade. Aí surge uma pergunta: como podemos evitar que o reino se divida? A resposta está em Cristo Jesus. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, Paulo nos exorta a fazer todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade não é algo que acontece por acaso. É algo que devemos trabalhar ativamente. A fé sem obras, ela é morta. E a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido. Continue derramando bênção sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.